Agora sim, vamos trabalhar com o sistema digestório. Nossa, gente, é fabuloso o sistema digestório. O sistema digestório, o que é o sistema digestório? É um conjunto dos órgãos que se encarrega da digestão dos alimentos ingeridos, ou seja, engolidos, e da absorção dos nutrientes. Então, veja só, essa absorção são exatamente aquilo que nós absorvemos, né, através dos alimentos, que são as energias, né, que nós necessitamos, são os carboidratos, são as vitaminas, né? Todo esse processo que nós temos dentro da digestão. Então, quando os alimentos entram em nosso corpo, então eles são distribuídos de forma iguais, tá bom? Aquilo que nós não necessitamos no nosso organismo, então ele é evacuado, ele é eliminado através das fezes, tá? Então, veja só. E o que é a digestão? É a quebra dos alimentos que libera os nutrientes contidos neles para que possam ser aproveitados pelo corpo. Então, para que possam... Os alimentos, eles entram em nosso corpo todo quebradinho, né? Ele não entra inteiro, ele entra em pedaços, né? Mas ele entra no nosso organismo triturado, moído, mastigado, né? E essa é a função dos nossos dentes, por isso que nós devemos mastigar de forma correta e com bastante paciência, tá? Então, veja só. Onde é que começa a digestão? Qual o primeiro órgão do sistema digestório, né? Então, vamos analisar. Então, veja só. A digestão, ela começa na boca. Então, tá aqui a boca. O primeiro órgão do sistema digestório é a boca. Professora, por que a boca? Porque tudo que entra no nosso organismo entra através da boca ou do nariz, tá bom? Da pele também pode haver, mas a principal passagem de qualquer coisa para o nosso organismo é através da boca, tá? Então, a digestão começa na boca, onde o alimento é mastigado pelos dentes e umedecido pela saliva. Isso aí para facilitar que o alimento ele seja introduzido em nosso corpo, tá certo? Então, quando o alimento ele é misturado com a saliva, ele é transformado em um bolo. E quando nós engolimos, ali a alimentação ela vai estar, vamos dizer assim, toda molhadinha o alimento, o que permite que o alimento passe, né, por esse tubo todo, né, aqui digestório, que no caso é a faringe, o esôfago, né, e percorra todo esse caminho até chegar aonde ele de fato vai ser necessário, né, que é no estômago, né. Então, percorre um caminho muito longo até chegar lá, tá bom? Então, veja só. A digestão começa na boca, onde o alimento é mastigado pelos dentes e umedecido pela saliva. Em seguida, ele passa pela faringe e forma o bolo alimentar, chegando a um tubo chamado esôfago. Então, boca, faringe, esôfago, fígado, estômago, intestino grosso e intestino delgado. O estômago produz o suco gástrico, que mistura-se ao bolo alimentar para ajudar na digestão. Por isso que é incorreto que quando nós estamos mastigando algum tipo de alimento, nós estejamos ao mesmo tempo ingerindo alguma coisa líquida, ou refrigerante, ou suco, ou até mesmo água. Não pode. Por quê? Porque o nosso estômago, ele produz um suco, né? E esse suco, ele é formado de ácidos, tá bom? Então, você tem que colocar lá no seu organismo. Depois nós vamos fazer um estudo bem detalhado da quantidade de alimento que nós devemos ingerir e quanto tempo nós devemos deixar para poder ingerir algo líquido, tá bom? Após esse processo, os nutrientes já podem ser aproveitados pelo organismo. Gente, é um detalhe muito importante.
Não adianta eu comer demasiadamente, não vai me servir. Ou seja, aquele alimento que eu como, se ele passar, vamos dizer assim, do limite, tá certo? Não vai servir para o meu organismo, vai fazer com que eu fique doente. Não tem um ditado que diz assim, tudo demais é veneno, né? Então, até mesmo o alimento, se eu comer demais, exagerado, não me fará bem, tá? Então, após esse processo, os nutrientes já podem ser aproveitados pelo organismo. No intestino delgado, inicia-se o processo de absorção desses nutrientes que, por meio do sangue, são levados para todo o corpo. No intestino grosso, ocorre a absorção da água. E o que não é aproveitado forma as fezes que serão eliminadas, né? Então, um outro órgão do sistema digestório é o reto, tá bom? Então, esses órgãos aí, eles são de fundamental importância. Por isso que é importante que nós nos alimentarmos bem. Comer vegetais, comer verduras, comer frutas, né? Evitar refrigerante. Gente, o refrigerante, ele é muito inadequado para o nosso organismo, tá certo? Muito inadequado. Então, em vez de refrigerante, você pode substituir por um suco, né, de fruta, né, que até mesmo aquele suco industrializado também não é tão bom, viu? Você pode substituir por comer uma fruta, tá certo? É bem melhor. E você vai estar cuidando do seu organismo, e muito bem. Então, veja só. Os órgãos que formam o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o fígado, o intestino delgado, o intestino grosso e o reto. É pelo reto que as fezes são eliminadas.